20, conhecendo a palavra de Deus, Novo Testamento. Hoje a gente termina o livro de Marcos, olha que benção. Rapidinho já o segundo evangelho terminado, né? O primeiro evangelho, segundo Mateus, evangelho segundo Marcos. Vamos embora então? Capítulos 15 e 16. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente. Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. O homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou a pedir a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucificam! Gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucificam! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com qual um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com eles crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou aos outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Vamos lembrar que esses 3 dias em que o templo é destruído, nada mais é do que o próprio corpo de Jesus. Em 3 dias, o corpo seria morto e depois seria reedificado. Logicamente que estava também, lá na frente ele vai predizer as pedras que cairiam, que era a destruição do templo em Israel no ano 70. Mas em 3 dias ela vai ser destruída e depois será reedificada, que é a glorificação de Cristo com o corpo glorificado. Versículo 33 de Marcos 15. E houve trevas sobre toda a terra ao meio-dia. Do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Pensa que meio-dia o sol fecha, fica tudo preto, tudo escuro no céu, fecha tudo, como se fosse noite. Então, ao meio-dia, você sabe que é meio-dia, e ficam 3 horas em toda a escuridão. Nesse momento, Jesus então brada em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonastes?
Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se ele vem tirá-lo daí. Se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lenço de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lenço e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Marcos, capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está vindo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Nós sabemos que é o caminho de Emaús, né? Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto depois de ressurreto. Não acreditaram nos que o tinham visto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. São sinais de quem recebeu Jesus, creu e tem a salvação em Cristo. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Oh, glória a Deus! Terminamos o Evangelho de Marcos. Bênção, né, queridos? Aguardo você, então, para amanhã nós iniciarmos o Evangelho de Lucas, com mais detalhes, você vai observar. Então, te aguardo. Até amanhã.